O serviço no Brasil, nós nunca tivemos um estado de bem-estar social no Brasil, aquele que garanta a proteção do cidadão, que garanta a qualidade. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma lógica que serviço público virou sinônimo de serviço para pobre. Ou seja, eu pago a escola particular para o meu filho, eu tenho um plano de saúde que é o Sul América, é o Unimed, é o Bradesco, isso vira um salto de Estado. Aqui no Brasil, o primeiro sinal de ascensão social é você parar de consumir o serviço público. Ou seja, eu agora posso pagar uma escola particular, eu agora posso pagar um plano de saúde. Nos países desenvolvidos, eles não querem pagar isso, porque eles sabem que é dever do Estado. Por que eu vou pagar plano de saúde de escola particular se eu pago os impostos? O Estado tem que ter educação pública, gratuita e qualidade. Porque eles não aceitam. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação que é bem louca. As pessoas não veem como elas poderiam economizar, elas poderiam viver melhor, se tivessem gastar somas com a educação paga, com a saúde paga, que muitas vezes são bem inferiores ou igual a uma pessoa que tem uma casca bonitinha, uma estrutura física, mas o recheio é péssimo. Eu digo que eu trabalhei em escola particular e conheço. O que nós temos no Brasil hoje? Criou-se toda uma narrativa como se o Brasil atendesse plenamente os serviços públicos em padrão alto de qualidade. A ideia é que o Brasil gasta muito com a educação, que o Brasil gasta muito com saúde, que há um descontrole das finanças públicas, que houve um inchaço da máquina administrativa. Ora, o governo Lula tem muitas falhas, mas uma das coisas que o governo Lula fez não foi inchar a máquina, foi preencher buracos onde o Estado não chegava. Você passava na frente do INS ali, você tinha uma fila gigantesca de gente esperando para ser atendido, porque como não havia servidor público suficiente dentro do posto, a pessoa tinha que madrugar para pegar uma senha e você conseguiria ser atendido. Então você não inchou a máquina, você levou o Estado, preencheu buracos que existiam, porque ocorreu sucateamento, principalmente no governo FHC. Isso nas universidades, nos institutos federais, em todos os serviços públicos teve justamente isso. Mas isso é colocado assim, o governo inchou. Mesmo que esse, entre aspas, inchaço, quanto é que o Brasil, quanto é que custa o Estado brasileiro hoje? O Estado brasileiro hoje consome 22% do PIB nacional. É baixo. É baixo. Em relação à França, à Alemanha e à Inglaterra, esse gasto chega a quase 50%, nós temos 82%. A França gasta com políticas sociais, com políticas de proteção como o Bolsa Família, por exemplo, porque esses países são muito, tem outros benefícios do Bolsa, tem o auxílio aluguel, o auxílio desemprego, o auxílio remédio. Na Inglaterra, se você recebe uma receita médica, o Estado custeia aquele remédio para você. E a Inglaterra é um país conservador, um partido conservador. Aqui no Brasil, nós temos 22% do PIB. Quanto é que o Brasil gasta com saúde? A África do Sul gasta 10% do seu PIB com saúde. O Brasil gasta quanto? 8%. Nós gastamos pouco e gastamos mal. O nosso gasto com aluno é inferior à média mundial. Portugal, olha, o Brasil hoje é a oitava economia do mundo. Nós somos mais ricos. Na Europa, a gente só perde na Inglaterra, na França e na Alemanha. Nas Américas, nós só perdemos nos Estados Unidos. Na Ásia, são o Japão e China. Mas o Brasil tem um gasto por aluno inferior ao de Portugal, Espanha e outros países que são mais pobres do que a gente gasta. E o que você tem hoje? Tem um serviço público que vem sendo sucateado, porque criou-se a narrativa, principalmente, de que existe um inchaço do serviço brasileiro. Olha, falta muito a gente ter um serviço público gratuito de qualidade. A saúde foi universalizada, a rede, mas não se garante a qualidade no remédio. Houve uma expansão de vagas na rede municipal, mas não veio atrelada à qualidade. Todo mundo aqui já trabalhou, eu fui agora fazer divulgação de mulher nas escolas municipais. Em algumas escolas municipais que eu entrei, a palavra que eu uso é deplorável. São escolas sucateadas, escadas, um ambiente deprimente, sem conforto, sem conforto. Na Finlândia, que é o nosso campo de saúde, delegação do nome, desculpem, eles dizem que a aprendizagem começa no conforto do aluno. Tem que ter uma iluminação adequada, uma temperatura adequada, tem que ter uma infraestrutura adequada para que ele possa aprender. A gente não toca um aluno numa sala de aula com 40, que isso não existe no canto do mundo,
num ambiente quente, sem material de dados, que eu quero ter um resultado de acordo com a média mundial. Aí quando a educação não atinge, isso é um fracasso. Eu quero uma educação pública de qualidade, sem investir principalmente no trabalhador. Aí você vê. Para a gente projetar a educação no Brasil, o que é que significa o gasto por aluno? O gasto por aluno não é só pagar o salário do professor, é garantir a limpeza da escola, garantir a estrutura física da escola, garantir o conforto, para que a gente possa ter, aqui em Caruaru, todo mundo conhece os famosos anexos, que são arrendeiros de escola. Para a gente ter uma educação pública, a gente teria que construir prédios, e prédios bons. Temos que ter prédios bons, prédios que foram feitos para ser escolas, não depósito de mim. Eu teria que investir mais em educação. A gente está passando por um momento que é de extrema importância a colocação dos estudantes a respeito de tudo o que vem acontecendo com o nosso governo. E não só para nós estudantes, que um dia seremos trabalhadores, mas para defender o futuro dos jovens, das crianças, dos idosos, e que um dia nós seremos como eles. Sobre as ocupações, é importante mostrar para as pessoas no que a gente acredita. E se a gente acredita que a gente pode mudar, que a gente pode lutar por um Brasil melhor, por que não lutar por isso? Né? A gente precisa juntar todo mundo e fazer com que mais pessoas ocupem, mais pessoas acreditem e que mais pessoas lutem por um mundo melhor. Não só o Brasil, não só a sociedade agora, mas pelo futuro, pelo presente e também pelo passado. Na tua escola tem se falado em ocupação, vocês têm grêmio estudantil lá, como é que é a questão política lá da tua escola? A gente tem um grêmio, a questão política, eu não posso dizer que é a melhor, porque muitos estudantes são oprimidos pelo simples fato de que não podem se mostrar de fato pelas outras pessoas que ocupam esse espaço. Mas sempre que a gente pode, a gente está organizando aulas, a gente está organizando diálogos, rodas, debates a respeito de assuntos importantes, como as diversidades, os LGBTs, feminismo, as ocupações também. Tu já teve outro contato, ou esse é o primeiro contato com os sindicatos? E o que é que tu pensa a respeito dos sindicatos? Esse é o meu primeiro contato, mas, como eu falei, é de extrema importância a gente passar para as pessoas aquilo que a gente acredita, mostrar a luta, mostrar que é importante o Estatuto do Trabalhador, mostrar que é importante o estudo, mostrar que é importante sim a gente estar ali na frente falando sobre aquilo que a gente está acreditando. Essa PEC ela vem retroceder principalmente na questão do trabalhador. Por que não taxar as grandes fortunas que está previsto na própria Constituição? Por que não fazer uma reforma tributária onde nossa carga tributária incide principalmente sobre o comércio de mercadorias e serviços, que é o ICMS? As ocupações são uma forma de nós mostrarmos que nós estudantes temos vez, nós temos voz, nós queremos ser ouvidos e resistir contra todos os ataques que esse governo golpista está retrocedendo aos estudantes brasileiros. É o nosso espaço de luta, até porque a universidade é nossa, a universidade pública é nossa. Nós não queremos o sucateamento e a privatização da universidade, nós queremos que ela continue pública, nós queremos que outros filhos de trabalhadores e trabalhadoras também tenham acesso à saúde, tenham acesso à universidade pública gratuita e de qualidade. Já está em curso da PEC 555? Então, na verdade, a PEC é um aspecto de um projeto muito maior de mudança do caráter do Estado brasileiro em favor da burguesia. E a PEC, só a tramitação da PEC no Congresso Nacional já demonstra que aquele espaço é um espaço onde o povo não tem vez. Talvez o efeito mais imediato da votação da PEC ele não seja nem tanto do ponto de vista econômico, seja mais do ponto de vista político, de mostrar o quanto o Congresso Nacional é, como dizia Marx no Manifesto Comunista, um comitê executivo da burguesia, né, em relação ao Estado. Então, certamente, a cada dia que se passa com o processo de conclusão da tramitação da PEC, a classe trabalhadora realmente só tem a perder. Bom, historicamente, o movimento de
reivindicação da classe trabalhadora passam por momentos distintos, né? Em alguns momentos tem um refluxo, tem um recuo, em algum momento tem um avanço. A gente mundialmente passa por um momento de recuo da classe trabalhadora. Cada vez que a classe trabalhadora é atacada nos seus direitos mais fundamentais, ela tende a recuar para não perder esse direito. Então, a luta fica muito corporativista. Aqui no caso específico do Brasil, essa inércia aparente da classe trabalhadora, com a exceção do movimento das ocupações estudantis, que é um alento para nós, a nossa classe trabalhadora está extremamente desorganizada em função dos últimos 20 anos de processo de burocratização dos nossos sindicatos, dos movimentos sociais, essas instâncias se tornarem instâncias muito institucionalizadas e perder a sua combatividade. Então hoje esse desnorteamento da esquerda sindical, do movimento popular, tem demonstrado justamente o acúmulo da burocracia sindical que se tornou sindicato. Certamente isso contribui bastante para o processo de inércia, porque a classe trabalhadora passa a discutir coisas meramente corporativas, econômicas e esquece do processo mais geral de construção da luta de classe, que é fundamental no Brasil, que pode ser expresso numa greve geral que a gente está ainda muito longe de construir, em função justamente desse acúmulo de burocratização do nosso sindicalismo. A mídia corporativa, a mídia burguesa, ela desempenha um papel fundamental nesse processo de apassivamento da classe trabalhadora. E aí, evidentemente, que a história do sindicalismo, a história do movimento dos trabalhadores tem muitas lições a nos dar. Por exemplo, você vê grandes sindicatos, grandes centrais sindicais fazendo um trabalho de mídia que praticamente reproduz aquilo que a mídia burguesa já faz. É hora dos setores de comunicação, dos sindicatos, dos movimentos sociais, repensar a forma de fazer jornalismo, de fazer mídia alternativa e trazer exemplos, por exemplo, da década de 60, de 70, onde havia todo um foco no jornalismo clandestino, no jornalismo produzido pelos próprios trabalhadores, com uma linguagem acessível aos trabalhadores. O jornalismo que os sindicatos estão copiando da mídia burguesa é um jornalismo que adota uma linguagem muito distante da realidade, do cotidiano dos trabalhadores. Então, é hora de repensar a forma de fazer o setor de comunicação dos sindicatos. Isso é um problema a ser corrigido o mais urgentemente possível, porque só assim a gente consegue fazer frente à mídia burguesa corporativa. Para finalizar, Fred, sobre as ocupações, queria que tu falasse um pouquinho aí das ocupações que está ocorrendo em todas as universidades, né? E algumas escolas também, aqui em Pernambuco, né? Chegando, mas em São Paulo, naquele eixo, São Paulo, Minas Gerais, Rio, já está bem acentuado isso. Isso. Eu diria que as ocupações elas têm um aspecto extremamente positivo, mas também tem um aspecto que é preciso ser revisto, um aspecto muito problemático. O que é muito positivo? O fato da ocupação já demonstra uma posição dos estudantes de enfrentamento do Estado burguês, das instituições burguesas. Quando você ocupa, você diz, olha, eu não obedeço às determinações do Estado. Isso tem uma função didática fantástica no fortalecimento da consciência de classe dos trabalhadores, no caso dos estudantes. Então, isso é fundamental no processo de luta de classe, né, de aprimoramento da luta de classe. Um aspecto muito problemático que as ocupações têm que começar a superar é a disputa interna. Né? Você tem uma série de grupos políticos dentro das ocupações fazendo uma disputa boba, uma disputa interna para hegemonizar o movimento e acabam secundarizando a luta principal, que é a luta contra o Estado burguês. Então é preciso que seja repensado, as ocupações têm que ser espaços autônomos, não pode ser tutelado por nenhum movimento, por nenhum partido político, tem que ser de fato um espaço democrático, autogestionário, um espaço onde os próprios estudantes decidam o rumo da ocupação sem a tutela dos partidos políticos tradicionais. Então eu acho que se isso for superado, a gente consegue ir para muito além de uma simples ocupação, e a gente já tem um ensaio, por exemplo, de movimentos autonomistas que ocorreram na América Latina. Eu citaria, por exemplo, o grande exemplo, o caso de Chiapas, no México, onde você começa com uma greve de professores e praticamente a gente tem uma experiência de comuna, né, que é um poder paralelo ao Estado burguês. Então, as nossas ocupações, se elas conseguirem vencer esse corporativismo, essa disputa interna por hegemonia do movimento, eu penso que nós teremos aqui, nos próximos anos, no Brasil, um movimento autonomista muito forte que pode trazer muitas consequências boas para a organização da classe trabalhadora, especificamente dos nossos estudantes. Esse ato que teve hoje aqui no sindicato, organizado pelo Sinteduc, em parceria com outros sindicatos, foi positivo, Fred?
foi muito positivo porque é aquele momento da formação política. Toda a organização da classe trabalhadora, ela não pode abrir mão da sua formação política. Não adianta a gente tomar as ruas 24 horas por dia e sem saber o que estaremos fazendo lá. Então, quando a gente para um instante, né, quando a gente sai da rua por um instante, para estudar, para debater, para trocar ideia, para aprofundar o nosso conhecimento teórico sobre a realidade brasileira, consequentemente, a nossa ação política ela vai ser muito mais qualificada. Ela não vai ser uma simples ação destemperada, mas vai ser uma ação com um embasamento teórico, político muito mais elevado, e certamente isso vai melhorar bastante na nossa ação política em defesa da classe trabalhadora.